Tá, irmãos, graça e paz. Meus irmãos, nós vamos prosseguir nesse momento com o nosso propósito de buscar entendimento da palavra do Senhor para as nossas vidas, a partir da revelação de Deus sobre os filhos dele, os filhos de Israel. Hoje nós vamos observar o capítulo 39 de Gênesis. Então peço que você, por favor, abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 39. Eu vou ler até o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Até aqui. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, louvado seja o teu santo nome, engrandecido como o deve ser, que o som das nossas vozes em oração, em cântico, nessa comunhão de fé, de pensamento, de voz, seja um verdadeiro louvor que engrandece e glorifica o teu nome nessa noite. Nos colocamos aqui agora, ó Pai, de corações prontos, de mentes cativas a Cristo, ouvidos abertos, olhares atentos à Tua palavra, e pedimos: fale conosco, Senhor. Permita-nos perceber de maneira real, transformadora, que esse não é o texto de uma historinha qualquer, de uma narrativa qualquer. É palavra viva e eficaz. Portanto, te pedimos, ó Pai, que ao observar essa narrativa, essa história, o Senhor nos mostre quem o Senhor é, quem nós somos e como o Senhor tem definido a trajetória das nossas vidas, os propósitos, e nos leve a entender, ó Pai, por que muitos de nós, em vários momentos da nossa vida, enfrentamos tantas dificuldades, provações. Muitas vezes somos alvos de doença, de problemas financeiros, problemas emocionais. Ó Pai, nós estamos aqui buscando em Ti não só orientação, mas queremos encontrar conforto, consolo, para que possamos suportar com fé a caminhada nesse mundo amaldiçoado, nesse mundo que nos traz tantos desafios, provações e também tentações. Fala conosco, Pai. Orienta-nos
e chama-nos a te responder em uma atitude, não só entendimento, mas atitude de fé. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu procurei deixar claro no capítulo 37, quando nós olhamos para o texto bíblico, especialmente essas narrativas do Antigo Testamento, nós não podemos fazer uma leitura buscando um personagem que possa nos ser um exemplo moral para a gente imitar simplesmente. Observar no texto somente a vida de José, especialmente nesse capítulo 39, e se esquecer de Deus, da salvação, dos apontamentos que nos revelam Deus e o seu agir, nos levam até determinado ponto, quando nós tentamos aplicar, mas não nos levam ao ponto principal, que é enxergar o projeto de salvação, de redenção de Deus para nós em Cristo Jesus. E mais uma vez, eu reafirmo, esse texto nos aponta para isso. E o texto não é escrito como os outros textos que nós conhecemos fora da Bíblia. Os autores são inspirados por Deus. Nesse caso aqui, Moisés escreve inspirado e ele vai então nos dando esses apontamentos. E entenda, não pela sua própria sabedoria, pela sua própria habilidade de escritor, mas porque Deus, agindo sobre a vida de Moisés, faz com que ele escreva dando esses apontamentos, esses direcionamentos. Então, no texto aqui, hoje, nós temos vários dos sinais que nos mostram qual o sentido desse texto. E veja, essa é uma afirmação que eu sempre faço quando nós estamos estudando sobre como ler a Bíblia. Eu não posso ter vários sentidos no mesmo texto. Isso seria um grande problema, porque então a Bíblia podia significar qualquer coisa para qualquer pessoa. Há um sentido no texto. E isso precisa, então, ficar claro para nós. E nesse texto, nós vemos alguns desses sinais. Isso te ajuda a entender esse texto e também te ajuda a ler outros textos da Bíblia. Aqui, no capítulo 39, eu gostaria de, antes de entrarmos propriamente no texto, observarmos alguns dos sinais, dos apontamentos sobre qual o sentido dessa história do capítulo 39. O que Deus quer que nós venhamos a entender, conhecer, a partir desse trecho que mostra José sendo ali comprado, então ele tem uma ascensão, depois há um momento de tentação com a esposa daquele homem que o compra, depois ele é humilhado. O que Deus quer nos mostrar, nos revelar? Observe comigo que no verso 1, nós temos aí a expressão, no verso 2, que o Senhor era com José, logo de início. Isso pode ser apenas uma forma de escrever, mas no verso 2 isso é repetido. Veja, vendo Potifar que o Senhor era com ele. A mesma ideia. Quando nós vamos lá para o verso 21, já caminhando para o final do texto, de novo, o Senhor, porém, era com José. E antes que o texto termine, no verso 23, vemos na última parte, porquanto o Senhor era com ele. Ou seja, essas repetições sempre nos ajudam a entender o sentido do texto. E aqui parece claro que Moisés, inspirado, está nos dizendo, José está passando por tudo isso, mas ele não está sozinho. O Senhor é com José. E ele repete, o Senhor é com José. O Senhor, porém, era com José. E antes de terminar o capítulo 39, ele diz, o Senhor é com José. Mas o que me chama mais atenção é que o Senhor é com José, nesse texto, no momento em que ele é extremamente abençoado. O Senhor é com José no momento em que ele é tentado. O Senhor é com José no momento em que ele é humilhado. O Senhor está sempre com José, independente do momento que ele enfrenta. Opa, eu preciso observar isso e procurar entender o que o Senhor quer me dizer. O que o Senhor está nos revelando sobre ele e sobre como ele é presente na vida daqueles que são filhos de Israel. O Senhor é presente com aqueles que são dele
nos momentos bons, nos momentos alegres. O Senhor está lá com você nos momentos de tentação. O Senhor está com você no momento de humilhação, de difamação, como nós vemos aqui a mulher de Potifar fazer com José. Isso fica ainda mais claro porque há uma certa divisão que nós podemos fazer no texto para observar melhor o sentido do texto, que nos mostra essa presença de Deus. E nós vamos hoje então nos dedicar a entender o que é essa presença de Deus na vida daqueles que são seus. Veja, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos algo que eu gostaria de chamar hoje aqui, apenas para efeito didático, de a ascensão de José, no sentido de prosperidade. Do versículo 7, versículo seguinte, até o versículo 12, nós temos uma narrativa sobre o momento da tentação de José. Ele prospera, logo em seguida ele é tentado de maneira muito forte. Do versículo 13 ao versículo 19, então há um projeto de difamação sobre José. Versículo 20 até o final, versículo 23, José então é notoriamente humilhado. Ele prospera, o Senhor é com José. Ele é tentado, e eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 10, não foi mera tentação, a tentação acontecia todos os dias. Não foi um momentozinho, todos os dias ele era tentado, e o Senhor era com José. Então, nós vemos José sendo completamente difamado, mentira sobre ele. E o Senhor era com José. Então, José é preso, humilhado. E o texto termina dizendo, o Senhor é com José. Quando a Bíblia está nos mostrando que o Senhor é um Deus presente, há um grande propósito de Deus em nos revelar algo que na teologia nós chamamos de providência. A nossa confissão de fé trata disso, as teologias sistemáticas, a providência. Não há grandes discussões sobre a existência da providência no meio evangélico, a não ser aqueles que acreditam que Deus não é providente. E o meu grande esforço aqui hoje é levar-nos a entender essa expressão, não como uma expressão teológica distante do nosso dia a dia, uma palavra difícil. Não, o que significa um Deus providente? E por que tem gente que se diz crente, mas não acredita que ele é providente? Veja, antes de entrarmos propriamente, eu gostaria de levar-nos aqui a entrar no capítulo 39, entendendo por que a gente saiu do capítulo 38, que interrompeu a história. Não sei se você estava aqui no dia que nós olhamos o capítulo 37, quando o texto começa a falar de José, dos seus irmãos, a história do pai, que tem uma preferência, aquela veste talar. Então os irmãos têm um projeto para arruinar a vida de José. O capítulo 37 se interrompe e começa uma história de Judá e Tamar. Uma história que nos assusta, uma história que nos mostra um péssimo exemplo moral, mas que, na sabedoria de Deus, eram relatos de pessoas que estavam na linhagem de Jesus Cristo. Por que acontece essa interrupção? Capítulo 37, José. 38, Judá e Tamar. 39, voltamos para José. O que o autor está nos mostrando aqui é um contraste. E isso fica ainda mais claro quando você percebe que há uma sequência do 37 para o 39, ou seja, o 38 interrompeu a história. Se você olhar o última ideia, o último verso do capítulo 36, fica claro que venderam José. No início do capítulo 39, compraram José. Ele é vendido 2 vezes. Ou seja, há uma continuidade. No capítulo 37 termina dizendo, ele foi vendido, levado, no seu destino, ele foi vendido de novo, ele foi comprado, ou seja, a história está continuando. Mas o 38 nos interrompe essa história. E o propósito que parece ser muito evidente aqui é mostrar que há um contraste entre a história, a narrativa do que acontece no capítulo 39 com a vida de José. O texto agora vai se dedicar a descrever essa caminhada de José em várias situações da sua vida. O 38 mostrou Judá e Tamar. E há um imenso contraste
entre a forma com que Deus tem a obediência de José e a forma com que Deus tem a obediência de Judá. Ambos são filhos de Deus, ambos são Israel de Deus, mas um age de uma forma e o outro age de outra forma. No final do versículo 9 aqui, do capítulo 39, quando José está sendo tentado, observe comigo na última expressão do verso 9. Ele responde para aquela mulher que ele não vai cair na tentação por um motivo muito claro na mente dele. Pecaria eu contra Deus? José foi vendido de novo. Ele está em exílio, ele está longe da terra, longe da família. Quando ele é tentado, numa situação em que ele poderia facilmente ceder à tentação, ele era tentado todos os dias, ele diz, mas como assim? Deus é tão presente, é tão bom, como eu pecaria contra o meu Senhor? Tenta aplicar isso na sua vida. Nos momentos que você se sente como alguém exilado, vendido, abandonado por Deus. Você tem capacidade de, num momento extremamente difícil da sua vida, e é muito difícil o que ele enfrentou, num momento de tentação, e entenda, tentação é quando você realmente é tentado, aquilo mexe com você. Se aquilo não exerce nenhuma influência em você, não é uma tentação, é alguma coisa que está acontecendo, mas tentação é quando você tem vontade de fazer aquilo. Ele é tentado e ele diz, como assim? Eu vou pecar contra Deus? Todo pecado que você comete, o Salmo 51 deixa isso bem claro, ele é primeiramente contra Deus. Às vezes nós falamos com pessoas que estão envolvidas com droga, com dependência química, ou pecados ligados à sensualidade, adultério, e eles dizem, não, mas eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Não, você está pecando contra Deus, em primeiro lugar. José tem isso na mente. E o contraste aqui entre os dois capítulos é, Judá não tem isso na mente. E os dois são de Deus. Portanto, eu não sei qual dos dois se parece mais com você. Você é de Deus, mas pode ser que nas tentações você diz, de maneira nenhuma. Eu sei que isso é pecado. Como eu posso pecar contra aquele que me libertou da condenação eterna no inferno? Ou então você pode ser aquele parecido com Judá e olha para um lado, para o outro e diz, não tem ninguém da igreja aqui, o pastor não vai ficar sabendo, o conselho não vai, impossibilidade nenhuma tomar conhecimento. Tanta gente já fez coisa pior do que eu, Deus não vai me condenar por causa disso. Vamos ser como Judá. Eu sou presbiteriano, predestinado, não perco a minha salvação, vamos pecar. Eu não sei com qual dos dois você se identifica. Talvez em um momento mais com Judá, em outro mais com José. O fato é que o nosso modelo, eu repito, não é Judá, não é José, mas é Cristo, aquele que na sua encarnação é levado pelo Espírito propositalmente para ser tentado. Imagine que você vive e você é tentado, hora ou outra. Jesus, o nosso Senhor, ele não é tentado aleatoriamente. Ele é levado com o propósito de ser tentado. E ele, então, como nosso modelo, e não mero modelo, mas aquele que habita em nós, é quem nos capacita a vencer as tentações. José aponta para ele, José nos aponta o modelo do caráter de Cristo, que nos mostra que não só Cristo vence as tentações. José, um homem caído, pecador, como eu e você, também pode não pecar. Basta que nós entendamos o chamado e nos esforcemos a responder a Deus. Mas você pode agir como Judá e pecar. Judá está na linhagem de Cristo. Certamente ele foi para o céu. E o que você quer então? Simplesmente ir para o céu aproveitando todos os pecados porque você tem certeza que não perde sua salvação? Ou você quer glorificar o nome de Deus com a sua vida aqui na terra? Essa é a diferença. Como você responde à sua salvação? Sabendo que Deus é um Deus providente, presente. Deus é providente na vida de Judá também. Mas a forma com que Judá responde é diferente. Judá vai precisar enfrentar uma série de consequências para ser levado a um entendimento
e essa é uma expressão minha, entendimento de conversão. Pessoas que já são convertidas, mas elas não entenderam isso ainda. E eu uso essa expressão porque nitidamente isso aconteceu na minha vida em determinado momento. Eu já era convertido, mas eu não tinha entendido isso. Eu não tinha entendido como eu precisava responder, e Judá é um desses casos. Ele sabe que é filho da aliança, ele sabe da terra prometida, ele sabe o que precisa fazer, mas ele não faz. Ele quer fazer isso depois. E às vezes, eu e você, eu como mencionei, já vivi isso, talvez você esteja vivendo. Você pensa, dá para eu aproveitar mais um pouquinho. Eu sempre repito, em aconselhamento, em conversas, ok, provavelmente o seu pecado não vai fazer você perder a salvação, mas virá a consequência. Irmãos aqui em nosso meio, bem experientes na caminhada da vida, já sabem isso por experiências muito amargas. Jacó aprendeu isso, Judá aprendeu isso, Davi aprendeu isso. E tantos outros que fazem parte da narrativa, da revelação, nos mostrando, ei, se você pecar, talvez você não perca a salvação. Mas a consequência vem. A consequência é inevitável, do contrário, Deus seria um Deus injusto. Então, quando você estiver procurando se identificar com Judá ou com José, não pense duas vezes. Procure se parecer com Cristo. Procure desenvolver todos os meios para você frutiferamente resistir às tentações. Aqui no texto nós temos sempre a facilidade de entender, ou nem sempre tão fácil, mas a ferramenta que o próprio Deus nos dá para interpretar as Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós temos uma menção aqui sobre José. E lá no livro de Atos é um momento em que Estevão, aquele que também é morto de maneira tão trágica, ele diz em Atos 7:9, os patriarcas invejosos de José. Ele está falando dos irmãos de José. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Olha o que a Bíblia está dizendo da Bíblia. O que Atos está dizendo é, invejosos. Crentes invejosos prejudicaram o irmão, venderam, mas Deus estava com ele. Deus é um Deus presente e, por ser presente, Ele é providente, porque nessa presença dEle em nós, em nosso meio, Ele não deixa de ser o que é, e Deus não pode estar presente e não ser o governador, o agente. Então, a presença de Deus, ela providencia o acontecimento de todas as coisas. A gente vai entender um pouco mais disso. Mas ainda, olhando para o texto de Atos, veja que ele diz, Deus providente, presente, estava com ele nas aflições. Muitas vezes eu e você, por sermos crentes, e esse é um grande discurso errado de evangelismo, quando pessoas dizem, converta-se e a sua vida vai ser bem melhor. Isso não está na Bíblia. José enfrenta aflições e o texto de Atos diz, Deus concedeu graça para ele. Sabe o que o texto de Atos está dizendo? Aquilo que Paulo fala e que é versículos que sustentam muitos dos nossos irmãos que enfrentam dificuldades. A graça basta. Paulo nos mostra isso inspirado. A graça de Deus é o que a gente precisa. Só que nós queremos mais. Nós queremos bênçãos. E quando nós amamos mais as bênçãos do que a graça, Deus providencialmente diz, você precisa entender mais sobre graça, então eu vou te dar menos. Para que você aprenda a depender de mim e entender que a graça basta. O resto é brinde, é acessório, é plus. O texto de Atos diz, Deus estava presente concedendo graça e sabedoria. E nós veremos isso a partir do capítulo 40. José, em meio às aflições, percebe a graça e recebe sabedoria. Por isso ele diz, como eu vou pecar contra Deus? Talvez não fosse a nossa reação. Mas vamos tentar entender um pouco mais sobre
essa providência que eu estou repetindo aqui? Nós podemos ter várias definições sobre providência de Deus. Eu procurei desenvolver algo que seja mais coloquial, mais prático para nós entendermos e aplicarmos na nossa vida, do que apenas uma teoria que talvez daqui a uma semana ou duas você já não se lembre mais. Quando nós estudamos na teologia sobre providência divina, eu separei aqui 4 pontos que são muito importantes de entendermos. O que é essa providência? O que é Deus sendo um Deus providente para você, na sua vida? Amanhã, depois de amanhã. Primeiro, Deus se envolve com seus propósitos. Ele se envolve na sua vida para que os propósitos dele sejam cumpridos. Ou seja, ele não está lá longe, distante, deixando o acaso, a sorte, o destino definir o que acontece no seu dia a dia. Um trupicão que você dá não é algo do destino, algo do acaso. Deus está envolto, participando ativamente na sua vida, e você diz, mas para que eu tenha as coisas que eu quero? Não, para que os propósitos dele sejam cumpridos. Nós lemos isso hoje, nós cantamos isso hoje. Segundo, além de se envolver, ele mantém todas as coisas em existência. E você diz, não, mas como assim? É porque existem pessoas que creem que Deus criou tudo e foi embora, ou seja, ele não se envolve. Então esse é o primeiro ponto da providência. Segundo ponto da providência, ele não só se envolve, mas é por causa dele que tudo continua existindo. Eu já falei aqui sobre o quanto me impressiona o texto de Jó, onde Deus diz que ele define onde cada onda do mar chega na areia. Isso para mim é algo surpreendente. Mas não só isso. Ou seja, se tem onda, e nós podemos explicar por que os ventos e o movimento... Não, ok, isso é uma explicação científica, mas a causa maior de tudo isso é porque ele diz, vai onda e outra onda. Talvez você se surpreenda, como eu também, com o coração. Esse músculo involuntário que está dentro de você agora, batendo sem parar. E para alguns de nós ele está batendo há muitos anos. E ele não para, e não tem pilha, não tem que carregar. E a ciência também explica esses pulsos e impulsos. Ok, eu não nego nada disso. Mas quem faz com que seu coração bata, porque foi quem fez seu coração bater, lá no princípio da sua geração, foi ele. Então ele mantém as coisas em funcionamento. Sol, lua, chuva, estações, ondas, batimento, respiração. É ele que mantém. Isso é um Deus providente. Ele se envolve e ele mantém as coisas em funcionamento. Talvez isso seja mais complexo, mas Deus é a essência da existência. Por isso ele cria todas as coisas de si. Então tudo que existe, existe porque ele existe. Eu sei que às vezes isso é um pouco complicado de entendermos, mas o fato dele existir e tudo existir porque ele existe, é fundamental para você entender que essa existência presente dele é o que mantém tudo existindo e funcionando do jeito que funciona, do jeito que ele criou para funcionar. Ok, vamos investir tanto tempo aqui? Não. Terceiro, ele primeiro envolve, segundo mantém, terceiro ele coopera. Parece que o texto de Romanos 8, 28 está aqui. E a gente vai ler aquele texto também. A providência de Deus é essa ação cooperativa. Todas as coisas cooperam, ou seja, há uma ação ligada e conjunta entre todas as coisas para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Ele se envolve na sua vida para que os propósitos sejam cumpridos. Ele mantém a existência para que os propósitos dele sejam cumpridos, não os seus propósitos. Terceiro, todas as coisas estão agindo em conjunto. Então, às vezes, algo acontece aqui com você e lá no outro estado algo acontece com outra pessoa. Essas coisas não estão acontecendo de forma desconexa. Tudo isso está ligado de alguma maneira. Os mais estudiosos aqui poderiam citar Fibonacci e outras teorias. Tudo está ligado. E, de fato, nós não negamos isso. Mas quem liga todas essas coisas e faz com que todas as coisas cooperem é Deus. Isso é providência de Deus. E por último, ele dirige. Como eu disse, ele é Deus, não pode deixar de ser. E na presença dele, tudo
acontece porque Ele está governando, Ele está dirigindo, Ele está conduzindo para os seus propósitos. Então, nós vamos entender ao longo do sermão aqui um pouco mais de cada um, mas eu gostaria de repetir e repetir e repetir para que talvez isso fique mais firme na sua mente. Ele se envolve, ele mantém, ele coopera e ele dirige todas as coisas para os seus propósitos. Isso é a providência divina. E isso é a providência divina na sua vida. Ele se envolve com a sua vida, ele mantém a sua vida, ele faz com que tudo o que aconteça na sua vida seja um projeto de cooperação entre todas as coisas interligadas e ele dirige a sua vida. Nós vamos procurar observar esses 4 elementos da providência de Deus, nesse caminho da providência que é mostrado nessa narrativa, nesse trecho da vida de José. Primeiro, do versículo 1 ao 6, o momento que o texto narra a ascensão de José. E é importante observarmos que José aqui está num momento difícil, ele foi vendido, ele está distante de casa, distante da promessa, distante da terra do seu povo. O texto nos mostra que ele foi comprado ali pelo Egito, né? Potifar, aquele oficial do faraó. E o texto nos dá elementos mostrando que esse era um homem muito importante, comandante da guarda, mostra-nos que ele era egípcio, a terra da escravidão, e ele é comprado dos ismaelitas, que também eram escravizadores do povo de Deus. O Senhor era com José, verso 2, um Deus providente, presente, que mantém, que dirige, que faz com que todas as coisas cooperem para os seus propósitos. De maneira que, nesse momento difícil da vida de José, o Senhor começa a mostrar: José, não alimenta essa amargura, esse rancor, esse ódio pelos seus irmãos. Eu estou com você. E a narrativa parece nos mostrar que José não tem dúvida em nenhum momento sobre isso. O Senhor é com José. José começa a ser um homem próspero, o verso 2 nos diz. E então José está na casa do seu senhor, Potifar. No verso 3 diz que Potifar dá testemunho disso, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Ou seja, José percebe, José tem convicção de que Deus é um Deus presente e providente. Mas não só isso, um homem egípcio, ou seja, que não crê em Deus, não faz parte do povo de Deus, olha para a vida de José e diz: ele tem alguma coisa diferente. Esse Deus de Israel existe, e para quem não crê em Deus, crer em vários deuses é fácil. Então, essas pessoas que não são devotos do Senhor, ou seja, não adoram, não confessam o Senhor como o único Deus, eles creem em vários deuses, eles são como aqueles que o apóstolo Paulo encontra ali pregando e diz: olha, vocês têm aqui um altar de um Deus desconhecido, é sobre esse que eu quero falar. E Potifar é um desses, um egípcio, e então, como nós vemos as pragas do Egito, eles tinham um Deus para cada coisa, e as 10 pragas mostram o poder de Deus contra cada um daqueles 10 deuses que eles tinham. E por isso as 10 pragas. E então Potifar olha para José, vê a mão providente do Senhor e diz: o Senhor é com José. Veja, o testemunho de um descrente olhando para um crente e dizendo: Deus abençoa essa pessoa. Será que alguém descrente olha para você e fica curioso, fala assim: gente, eu queria entender essa fé, porque parece que a vida de fulano é tão bem conduzida por Deus. Não que você não tenha problemas, mas às vezes esse testemunho é real. Potifar vê que o Senhor é com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Talvez a visão de Potifar fosse deturpada e ele começa a ver isso somente pela bênção do Senhor. Mas você não precisa ficar com medo de imaginar que Deus não abençoa. A Bíblia inteira fala que Deus abençoa o seu povo. O povo de Deus é um povo abençoado. Às vezes nós não enxergamos o quanto somos abençoados, porque o seu parâmetro de comparação é o outro que tem um carro importado, é o outro que mora numa mansão, é o outro que anda com milhões, é o outro que faz viagens que você gostaria de fazer, e você diz: Deus não me abençoa. Mas talvez se você mudar o seu parâmetro, você vai perceber o quanto é abençoado, começando a entender, como eu disse domingo passado, que você merecia o inferno, e Deus te dá a vida eterna no céu. Esse é o primeiro ponto. É onde a gente começa, para perceber: eu sou muito abençoado. Mas não só isso, Deus promete que Ele nos dará a vida abençoada aqui na terra. E você diz: pastor, não está funcionando isso na minha vida. Calma. Nós vamos entender, nos momentos difíceis da vida de José,
por que nós também passamos por isso? Mas a promessa de Deus para o seu povo nessa terra caída é: eu vou abençoar vocês. Isso fica claro no Antigo Testamento, isso fica claro no Novo Testamento, isso fica claro no testemunho de vários de nós aqui. O problema é que muitas vezes, quando Deus te abençoa com dinheiro, você passa a amar mais o dinheiro do que Deus. Ele te abençoa com saúde, você se esquece que é Ele quem é o autor da vida e começa a viver essa vida não para a glória de Deus. Ele te abençoa com um certo grau de poder, de influência, e você acha que é o governante, o rei da sua vida e da vida dos outros. Deus abençoa quando nós somos fiéis e glorificamos a Ele com a bênção que Ele nos dá. Toda a Escritura fala sobre isso. Posso citar apenas o exemplo já desde a infância, quando o mandamento é interpretado por apóstolo Paulo, o 5º mandamento, e ele diz: honrar pai e mãe é o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E ali prolongar os dias é aquilo que Moisés também fala no Salmo 90. Não é só contar os dias. Contar os dias diante do Senhor é bênção. Independente do quanto poder, dinheiro e saúde você tem. Porque a vida é um dom. Saber da salvação em Cristo torna essa vida uma grande bênção. Usufruir de prazeres, às vezes muito pequenos, como já mencionei várias vezes. Comer um alimento que você gosta. Como isso é bom e prazeroso. É bênção do Senhor. Portanto, nós somos abençoados. Às vezes nós não enxergamos as bênçãos porque nós estamos idolatrando as bênçãos. E Deus diz: então, segura mais um pouquinho. Deus tem propósitos em tudo o que acontece. Isso é um Deus providente. E às vezes nós precisamos aprender a observar isso. Especialmente a partir da graça. O Senhor é presente na ascensão de José. Não só na vida dele, veja, Potifar testemunha. E então Potifar começa a confiar algumas coisas nas mãos de José. E então a vida de Potifar começa a ser abençoada por causa da vida de José. Para refletir um pouco sobre isso. Se você é um crente fiel, a sua vida vai ser abençoada. Ok, primeiro ponto. Deus é um Deus presente, providente. E se você é obediente e responde a Deus, certamente Ele tem projetos de bênçãos na sua vida. Não tenho dúvida. Mas agora, comece a perceber que pessoas próximas a você, mesmo que não sejam crentes, começam a ser abençoados de estarem próximos a você, porque Deus te abençoa. Irmãos, isso é fato. Labão, o sogro de Jacó, foi abençoado, porque Deus abençoava Jacó. E Labão, o espertalhão, diz: eu vou armar para cima de Jacó. Ele não é aquele que se aproveita de todos, eu é que vou me aproveitar dele. E Deus, com a história de Labão e Jacó, o pai de José, nos mostra que Deus nos abençoa quando Ele nos escolhe. Mas Deus faz com que as consequências dos nossos pecados venham, e muitas vezes diretamente, exatamente como nós pecamos contra os outros. É o caso lá de Gênesis 29, com Jacó e Labão. Mas vamos pensar um pouco mais sobre Potifar sendo abençoado por José. Imagine que onde você mora tem vizinhos que são muito festeiros e eles gostam muito de se embriagar e escutar música no alto volume quando você precisa dormir para acordar na segunda-feira ou no domingo para vir para o culto, mas você não consegue. Você então não é abençoado pelo seu vizinho. Mas imagine que o outro vizinho precisa acordar cedo, mas você é um vizinho consciente. E você não faz aquelas festas até alta madrugada, não faz aquele barulhão todo, não arruma aquela confusão de embriaguez, brigando, discutindo e quebrando copos e pratos. Seu vizinho está sendo abençoado por você. Seus filhos são abençoados quando, ao invés de estarem nesse dia de domingo esperando você terminar a bebedeira num boteco qualquer, você traz ele para a igreja. E aqui ele aprende músicas que glorificam a Deus, ele aprende a palavra de Deus, ele tem um povo que se preocupa e que se envolve na criação, na boa educação. Seu filho está sendo abençoado. E assim nós podemos ir expandindo seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudos, a sua vizinhança. O seu chefe é abençoado quando você não rouba na sua empresa.
empregado ou funcionário é abençoado quando o senhor é um senhor crente, ou seja, o proprietário da empresa, ele é crente e ele não explora tanto, ele quer abençoar os seus funcionários. Ou seja, quando o Senhor abençoa a sua vida, você começa a replicar essa bênção. A bênção de um Deus providente. E espero que até o final decoremos. Um Deus providente é um Deus que se envolve, um Deus que mantém, que coopera e que dirige todas as coisas na sua vida. Mas vamos pensar então naquilo que eu sei que todos nós estamos querendo mais entender. Verso 7 ao verso 12, o momento que José é tentado. E não pouco, todos os dias. Primeira coisa que nós precisamos entender. Deus não nos tenta. A carta de Tiago afirma isso claramente. O inimigo é quem nos tenta. Deus nos prova para que a nossa fé cresça, para produzir em nós crescimento espiritual. E Deus pode sim, por exemplo, trazer uma doença. Ele, assim como controla o batimento cardíaco, ele controla a multiplicação das suas células. E em algum momento você pode ter uma multiplicação exagerada de células. Um câncer. Deus está sobre isso, controlando isso. Ele é um Deus providente, que se envolve, mantém, coopera e dirige. E você diz, mas como assim? A gente vai entender isso mais no final. Deus, então, pode trazer uma doença para a sua vida para te levar a um nível de relacionamento superior com Ele. Isso é uma provação e não uma tentação. Mas Deus, entenda, Ele nunca colocará um homem ou uma mulher tentadora, lasciva na sua frente, para que você sinta vontade de pecar. Não, isso é tentação e Deus não faz isso. Quem faz isso é o inimigo. Porque o nome dele já define quem ele é, Satã, o inimigo de Deus e do Filho de Deus, do Israel de Deus. Então, você pode sim estar vivendo numa fase muito boa, sendo abençoado, e de repente, então, na sua vida surge uma tentação. Não é Deus. E agora, o que você faz com essa tentação? Foge. É isso que José faz. A fuga dele é algo tão marcante no texto, e essa é a intenção do autor, perceba como ele foge do pecado, que a roupa dele fica para trás. A mulher tenta segurar ele ali. Ele não se importa com roupa, ele não quer pecar. E eu já mencionei isso, já tem bastante tempo, mas eu quero repetir porque isso marcou a minha adolescência. Meu pai sempre me falava com relação a pecados ligados à sexualidade. Quando eu era adolescente, ele conversava isso comigo. E então, talvez ele não tinha toda a habilidade para explicar e para falar de textos bíblicos teologicamente, mas ele apenas dizia, meu filho, quando acontecer uma tentação, e eu espero que você seja tentado, porque eu espero que você seja um homem macho, então eu espero que quando surgir uma menina, uma mulher, você se sinta tentado, mas eu espero que você corra. E eu achava um pouco engraçado, porque ele falava isso de fato não com a seriedade, mas de maneira mais engraçada. E ele dizia, eu acho que você não entendeu o que eu estou falando, é para correr mesmo. E eu, sim, pai, não, tranquilo, eu sou um crentão e eu vou evitar. E ele, não, você não está entendendo, é para correr. E aí ele citava José, é para correr mesmo, nas pernas, foge. Não tenta convencer, não tenta conversar, não tenta ser forte, porque você não vai conseguir. E ele diz, com uma risadinha lateral, eu espero que isso seja tentador para você. Parece uma brincadeira, mas isso é sério. Então, quando surgir uma tentação, não tenta ser aquele crentão fortão, mais santo que os outros, que diz, isso aí eu tiro de letra. Então, não é uma tentação. Se é uma tentação, você vai se sentir fortemente tentado a fazer. E quando você se sentir-se fortemente tentado a fazer algo prazeroso, mas que claramente Deus condena, corre. Não tenta evitar de maneira polida e, eu tenho domínio da situação. Corre, mas corre mesmo. Desesperadamente, porque isso evidencia que você ama mais o Senhor do que aquilo. E se aquilo é algo bom, entenda, tem um momento certo que Deus vai te conceder aquilo, porque tudo que Ele nos dá de prazeroso nessa vida foi criado por Ele. E pela lei que tem bons propósitos, há momentos certos de usufruir e quantidades certas de usufruir desses prazeres. Pecados nos deixam isso claro, como a glutonaria, a bebedice. É muito bom uma comida muito boa, mas tem a hora certa e tem a quantidade certa. É muito bom uma boa bebida, mas tem a hora certa e tem a quantidade certa.
E a Bíblia condena claramente quando você ultrapassa esses limites. Há, como no caso aqui de José, a tentação na área sexual, e isso é uma bênção, mas tem a hora certa, tem o jeito certo. Do contrário, vai ter consequência. E, irmãos, e especialmente os mais jovens, não pense por um momento que não tem consequência. Tem. Os mais velhos que pecaram sabem disso e podem te orientar. Não caia na tentação. Deus se envolve, mantém, coopera e dirige todas as coisas. Se você está sendo tentado, Deus não está te tentando, mas Ele está presente, envolvido, mantendo, cooperando, dirigindo, para que você não peque. Isso aconteceu com Cristo. Cristo foi tentado. Deus completamente presente. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Deus está envolvido naquela situação. Mas o tentador é outro. As promessas são exatamente contrárias a tudo aquilo que glorifica a Deus no propósito de vida, encarnação e ministério de Cristo. Então Deus estará presente na sua tentação, não sendo Ele o tentador, e Ele está olhando para você. Lembra da história de Jó, que eu cito repetidamente aqui? Quem que age ali na vida de Jó? Jó está vivendo um momento bom, mas vem o tentador e diz, quero ver se ele vai glorificar a você mesmo na dificuldade. E Deus diz, vai, só não toca na vida dele. José então suporta essa tentação, e então, exatamente o que ele não faz, ele é acusado de ter feito. Essa mulher começa a difamar José. E na minha vida pessoal, uma das poucas coisas que me desestruturam completamente é difamação. E eu sei que eu não preciso ficar tão desestruturado e nem devo. Porque a Bíblia nos mostra que quando você é difamado, você não precisa ficar por aí na rede social se defendendo, como a gente vê tanta gente famosa fazendo. Difamação é pecado, é mentira, é a perversão do fato, da verdade. E um texto que eu preciso ler, várias vezes eu menciono, mas eu preciso ler para que isso fique gravado na nossa mente. Números, capítulo 12. Livro de Números, por favor, abra lá, para que você entenda um pouco mais sobre difamação e Deus providente na difamação quando ela for com você. Números, livro de Números, capítulo 12, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Até aqui. Deus tem Moisés como um homem fiel, com uma vocação dada por Deus. Miriam e Arão começam a fazer uma difamação, uma fofoca, uma maledicência, dizendo, Moisés está se achando. Será que Deus só usa ele para falar? O texto diz, o Senhor ouviu. O Deus providente que é presente, que se envolve, mantém, coopera e dirige, está ali e vê essa difamação. O texto nos deixa claro, era o varão Moisés muito paciente. Moisés não era como o Diogo, que fica desestruturado quando tem uma difamação. Moisés é um homem paciente. Muitas vezes a paciência é um atributo muito mais dado a Jó. Mas a Bíblia diz que Moisés, não tinha ninguém paciente como Moisés. E ele então fica quietinho. Provavelmente esse é um indício de que ele sabia que havia esse complô. Deus defende Moisés.
Eu não quero dizer com isso que na sua vida, quando alguém inventar uma fofoca sobre você, uma difamação, Deus vai vir numa coluna de nuvem, não. Ali a Bíblia estava sendo revelada e Deus então se revelava de uma maneira diferente, com propósitos diferentes. Mas o que nós precisamos entender é que você não precisa se defender. Ele é o justo juiz. Ele é o vingador. Você não precisa se vingar, você não precisa atacar, você não precisa pecar para fazer valer a honra do seu nome. O texto de José mostra que essa mulher está atacando o escravo do seu senhor. Mas perceba, quem é o verdadeiro escravo aqui? A mulher. Ela é a verdadeira escrava da sua lascívia, dos seus desejos. Ela quer trair o seu marido com o servo dele. Ela que é a escrava, não José. José é aquele que, numa situação terrível, ele diz: eu posso fazer e posso não fazer. Então ele é liberto. E o que Cristo fez por mim e por você foi exatamente isso. Ele te libertou da escravidão do pecado. Então quando você é fiel e obediente ao Senhor e alguém vem e deturpa tudo isso, se preocupa não. É a pessoa que é escrava. Escrava da língua, escrava do coração caído, escravo dessa necessidade de diminuir o outro para ser grande. Necessidade de atacar para ser alguém. Deus é o justo juiz, Ele te defende. Esse é o momento do texto em que nós temos a difamação e o Deus providente está ali, o texto nos mostra. Essa mulher está pervertendo completamente a história e ela vai para argumentos difamatórios de xenofobia. Ela repete por 2 vezes, verso 14 e verso 17. Ele é um hebreu, aquele hebreu. Ele está me atacando e ele queria me obrigar a me deitar com ele. Eu gritei, eu fugi. Ela diz que ela fez o que ele fez. Mas Deus é justo. E nós veremos isso no decorrer do texto. O que eu quero aplicar aqui nessa parte do texto, irmãos, é que nós lemos hoje na liturgia, no primeiro texto, Romanos 8, 28. E é um texto muito conhecido dos crentes. Nós gostamos especialmente do verso 28, quando nós olhamos para as situações da nossa vida, situações difíceis, e nós dizemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não falamos o resto do versículo 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus, um Deus providente que tem propósito na sua vida. E esses propósitos, então, envolvem muitas vezes difamação, envolvem dificuldades, envolvem momentos difíceis. Porque Deus tem propósitos. Então, não basta você olhar para a situação e dizer: Senhor, não é justo. Eu sou fiel e obediente, eu não mereço sofrer isso. Deus tem propósitos. E você repete Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, coisas boas e coisas ruins. O texto de Romanos 8, 28 é aquele texto que fala que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Então, na sua fraqueza, ou seja, no momento de dificuldade, o Senhor está ali presente, se envolvendo, mantendo, cooperando e dirigindo todas as coisas para os propósitos dele. Então você pode pensar: meu Deus, nesse sofrimento todo, qual é o propósito de Deus? Eu repito isso constantemente: a sua santificação. Ele quer te tornar mais crente. E você diz: mas está demais. É porque talvez você tenha pecado demais, se afastado demais, negligenciado demais. José enfrenta, então, em seguida, um momento de humilhação terrível, porque agora o senhor Potifar, que admirava José, passa a ter um sentimento terrível no verso 19. O finalzinho do verso 19 diz que lhe acendeu a ira. Aqui, irmãos, nessa época da história, esse tipo de ação, quando um empregado procurava invadir a vida do seu senhor de uma maneira tão terrível, em adultério, a condenação clara e direta do senhor, sem precisar ir para o tribunal, é morte. José não é morto. Providência do Senhor. Ele continua obediente, mesmo diante da difamação, mesmo diante desse momento em que ele poderia ser condenado à morte. Porque ele sabe que Deus é providente.
A providência tem propósito, e José olha lá para frente e diz: Deus tem propósito nessa mentira que essa mulher está contando, nessa ira que esse senhor está sentindo por mim. Verso 21 mostra isso claramente, logo depois de falar da ira de Potifar. O Senhor era com José. E o Senhor é com José nesse momento em que nós já estamos no finalzinho do texto e José está indo para a prisão. Quando nós entendemos mais profundamente o contexto histórico, eu pelo menos imagino aqui José dizendo: ufa, eu não vou ser condenado à morte, eu vou ser só preso. Deus é muito bom. Às vezes quando nós lemos, nós pensamos: nossa, coitado, está sofrendo. Eu já imagino de uma forma diferente. E veja, é só imaginação, porque eu não sei o que estava acontecendo ali, qual era a reação, a expressão, o sentimento de José. Mas eu imaginei ele falando: ufa, eu não vou morrer. Eu já estava dentro de um buraco, eu fui vendido para ismaelita, eu fui vendido para egípcio. Tudo bem, vivi um momento legal, de confiança, as pessoas olhavam para mim com admiração. Mas agora, eu sou só um hebreu no meio desse povo egípcio e eu sou escravo. O que eu queria era estar na minha terra com meu pai, com meus irmãos. Eu estou aqui, então, só de eu não morrer, tá bom. Deus tem mostrado que Ele tem propósitos maiores. E por isso Ele tem mantido a minha vida. Será que você conseguiria responder assim? Imagine que algumas pessoas foram presas injustamente na história dos tribunais. Será que você reagiria assim? José está preso por causa de uma mentira. Quando ele simplesmente fez uma coisa, ele foi obediente. Percebe que a mulher acusou José somente porque ele não pecou? Quando você olha o texto de uma forma moralista, você diz: ele devia ter pecado. Porque aí ela não ia inventar essa história, ela ia estar satisfeita e pronto, todo mundo feliz na história. Mas e a obediência? Que é o grande propósito de Deus em chamar o seu povo. E Deus nos chama a obedecer quando algo é tentador a não obedecer. É assim na nossa vida. Há um autor que escreve um livro que eu gosto muito, Pastor Vode, e ele diz: às vezes a obediência resulta em mais dificuldade ainda. Eu concordo com ele. Às vezes, ele continua, contar a verdade causa sua demissão. É verdade. Às vezes, seguir as regras te deixa em último lugar. Enquanto os trapaceiros ganham o pódio inteiro, às vezes recusar-se a seguir os desejos de uma adúltera podem ser o motivo da sua prisão. E ele continua: nossa esperança, contudo, está na justiça suprema de Deus e na sua providência. Ele escreve exatamente sobre a história de José. Quando Cristo faz a oração sacerdotal, João 17, verso 15, nós já vimos aqui juntos na igreja. Jesus intercedendo por nós, e essa intercessão não aconteceu só lá, ela continua acontecendo até hoje. Ele diz no verso 15, Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Guardar do mal não é que dizer ou acreditar que você não vai enfrentar nenhuma dificuldade. Guardar do mal é: Senhor, não permita que eles se percam, não permita que a salvação seja perdida. E ele diz: eu os guardei enquanto com eles eu estava, agora eu vou para junto de ti e eu peço, guarde-os. Ou seja, Deus, nos seus propósitos e no propósito da santificação e salvação, mantenha-os salvos. Não tire-os do mundo, porque o Senhor tem propósitos na vida deles nesse mundo. Nós precisamos entender essa intercessão de Cristo a partir da narrativa da vida de José. Deus tem propósitos que são maiores do que o seu prazer. Deus tem propósitos maiores do que a sua vontade, maiores do que seus sonhos. E Ele está envolvido nisso, mantendo tudo isso, cooperando tudo isso e dirigindo todas essas coisas para a sua santificação e salvação. Ponto alto da revelação de Deus, que nos mostra a fidelidade dele para com sua aliança conosco, é a descida de Cristo, do seu estado de exaltação para ser aqui humilhado, tratado como pecador, como se ele fosse um de nós. Ele é preso injustamente, ele é açoitado, ele é crucificado, para só então, depois de tudo isso, ele ser novamente exaltado. Alguma semelhança com a história de José? Deus está nos mostrando que assim como ele é com José, assim como ele esteve
em todos os momentos com Cristo, nós vamos enfrentar dificuldades e Ele é o Deus da providência. Ele está envolvido no momento da dificuldade. Ele mantém todas as coisas, Ele coopera e dirige. Não se esqueça disso. Isso vai ser fundamental para você enfrentar tudo que você precisa enfrentar na sua vida. Vamos orar?